Muito bem, salve, salve, Exército do Reino, seja muito bem-vindo a mais um podcast Fica Firme. Hoje, continuando essa ideia do podcast Fica Firme, de ensinar como fazer, por que fazer, estabelecer as bases de um cristianismo verdadeiro, de um cristianismo raiz, eu vou te dar 9 razões profundas para você odiar, se afastar, criar ranço, criar raiva de pornografia, tá bom? Então, fica comigo até o final desse vídeo, fica comigo até o final desse podcast, se você está ouvindo isso no SoundCloud, se você baixou isso para o seu celular, ou se você está me assistindo no YouTube. Fica comigo até o final, porque eu quero que você saia desse vídeo aqui odiando a pornografia e os sites que propagam, e os meios, são só os sites, mas os meios que propagam isso na internet e contaminam a nossa vida. Tá bom? Então, vamos nessa! Então, beleza. Primeiro, eu quero dizer que todos os vídeos aqui, ou melhor, todos os pontos a serem tratados aqui, foram pesquisados na internet com dados de blogs e de vídeos do YouTube. Então, tudo que vai ser falado, e tem até um trecho de uma entrevista que eu vou passar aqui no meio desse podcast, tudo isso tem fundamento. Eu não tirei da minha cabeça, nem tirei do que uma pessoa me falou. Eu coletei vários dados, eu assisti vários vídeos, porque eu luto contra a pornografia e o combate à pornografia no meio de jovens, adolescentes, no meio cristão, há muito tempo, há vários anos. E justamente pelo problema que eu enfrentei contra esse mal, contra essa desgraça chamada pornografia, que eu criei esse ranço, criei esse ódio. Não é possível você viver o amor de Deus sem criar ódio pelo pecado. E tem alguns pecados, algumas práticas, e não pecadores, olha, eu estou falando de práticas, que me deixam irados. E por ter vivido tão mal com a pornografia talvez seja a prática que mais me indigne, que mais me traga ranço, que mais me traga raiva, e todo esse mundo que envolve essa prática abominável, tá? Então, vou até tomar um gole de café por causa disso. Velho. Então vamos lá. Primeiro, por que esse vídeo? Porque ser pornográfico é banalizar a criação de Deus. Você não se vê transando com sua irmã, você não se vê transando com sua mãe, você não se vê transando com, sei lá, com pessoas próximas, com suas lideradas ou com suas colegas de empresa, algumas colegas de empresa, né? Que tem gente que olha e deseja todo mundo, justamente por causa desses estímulos dessa indústria que movimenta milhões por ano. Eu acredito de verdade mesmo, que você olhar para a pessoa com um desejo puramente egoísta de satisfazer a sua vontade sexual, de tentar encontrar nela um prazer para si mesmo, exclusivamente por isso, isso é banalizar a criação de Deus. Banalizar o sexo, que é algo maravilhoso no contexto correto. Banalizar a vida dos atores e atrizes. Banalizar a vida das pessoas que estão ao seu lado, porque você acaba assistindo e tendo contato com a pornografia e querendo, idealizando que todas as suas relações vão ser assim, né? E essa é a ideia. A ideia é que a pornografia ela entra sorrateiramente, como quem não quer nada, é normal. E aí não é nem imoral, mas agora também não é moral, mas também não é imoral. Aí passa a ser amoral, que é uma coisa que está acima das questões de moral e imoral.
E a gente acaba se perdendo nessas questões em olhar para a criação de Deus e ver que tudo isso, tudo que Deus criou com tanta perfeição, com tanto amor, com tanto zelo, todo o esmero de Deus em nos fazer e fazer as nossas relações acaba sendo banalizado. E aí todo tipo de amizade, todo tipo de relação, até com pessoas estranhas que você passa na rua, vê no ônibus, vê na rua e tal, você se pega, talvez se você nunca aconteceu com você, mas com certeza você já foi assediado, ou se não foi assediado, vai ser por alguém que tem essa mente pornográfica. Então, ser pornográfico é pecado porque você banaliza a criação de Deus. E você acaba reduzindo toda a sua vida, que deveria ser algo maravilhoso, a sua vida que deveria ser algo espetacular, fora da curva, extraordinário, a simplesmente a relações sexuais, simplesmente ter alguém para poder ter um orgasmo hoje e esquecer dela amanhã, tá? Então, vamos lá, 9 razões para você odiar a pornografia de uma vez por todas. É necessário que no final desse vídeo você crie um ódio, que a cada razão dessa que eu for apresentando a você, que você crie cada vez mais ódio dessa prática. Vamos nessa. Existe uma estatística desatualizada que diz que 75 milhões de acessos tem o Pornhub, que é um site pornográfico, um site de vídeos na internet. 75 milhões de acessos diários. Mano, 75 milhões de acessos diários. A nossa população ela está doente, cara. A população mundial está doente. 75 milhões de olhos assistindo pornografia todos os dias. E isso foi apenas um site. Pode ser que sejam mais. Com certeza serão mais, quer dizer. Com certeza serão mais. Mas essa estatística que já está desatualizada, porque essa indústria é uma indústria que só cresce, ela trabalha... Eu falei isso no último podcast, que o nosso cérebro ele não distingue, ele não faz diferença entre o que é real e o que é imaginação. Então, você está lá assistindo um vídeo, ele não sabe te dizer, por isso que você se envolve com histórias, com filmes, com séries, porque o seu cérebro ele não sabe que você não faz parte daquela história, que você é um espectador. Ele simplesmente entra na história e vive a história. E aí quando você está assistindo um material pornográfico, você é estimulado sexualmente, o seu cérebro não sabe que você não está fazendo sexo naquele momento. Mas para ele, você está. E essa é uma questão que explica o porquê dos 75 milhões de acessos. Porque o nosso cérebro está apenas trabalhando para duas coisas. Primeira, garantir sobrevivência e reprodução e sobrevivência, né? Minimizar a dor, né? Que é garantir a sobrevivência também, e aumentar o prazer. Então, minimizar a dor, aumentar o prazer, garantir sobrevivência é parte dessas duas coisas, porque quando você se reproduz, você tem o prazer máximo que o seu corpo pode produzir. E, velho, as pessoas elas entram para viver uma ilusão. E existem 75 milhões de pessoas acessando sites pornográficos por dia para viver uma ilusão, onde a Bíblia nos fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o contrário de verdade é ilusão, é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Existem 75 milhões de pessoas, inclusive estão fazendo isso agora, enquanto você está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast. Existem milhões de pessoas assistindo pornografia no mundo inteiro, enquanto nós como igreja não estamos fazendo nada para combater isso. Pelo menos nada da forma como deveríamos fazer, como poderíamos fazer. 75 milhões de pessoas vivendo uma mentira.
sendo enganadas. E você vai ver mais pra frente por que essas pessoas são enganadas. São enganadas de diversas formas. Mas vivendo uma fantasia nociva. Uma fantasia que afasta elas de Jesus. Então, essa primeira razão das 75 milhões de pessoas são 75 milhões de almas que nós estamos perdendo para o inferno, para a pornografia, para essa prática abominável. Razão número 2. As garotas que assinam contratos, elas são enganadas. Porque, pelo menos as garotas anônimas. Se você for parar para pensar, existem dois tipos de atrizes e atores pornôs. Os anônimos, assim como em todo segmento profissional. Os anônimos e os famosos. As atrizes pornôs famosas, elas são bem tratadas porque o público as ama. E a indústria não quer perder elas porque elas dão dinheiro para a indústria. Então elas são bem tratadas. Elas ganham mais. Elas escolhem o ator com quem elas querem trabalhar. Sabe? Então essas atrizes, elas são bem tratadas pela indústria. E fazem uma boa propaganda da indústria. Se você for pegar as entrevistas dessas atrizes, das mais famosas, e olhe que eu vi muitas para poder fazer esse vídeo. Se você for pegar as entrevistas dessas atrizes, você vai ver que elas vão falar super bem da indústria. Elas vão dizer, olha, para mim foi super legal, eu cresci, eu enriqueci, não é um trabalho desgastante para mim, eu gosto, tal. Elas vão dizer isso. Porque é um dinheiro que entra para elas mais do que entra para as anônimas. As anônimas recebem as promessas, assinam os contratos e depois são maltratadas. Tem um vídeo de uma menina no YouTube que ela é ex-atriz pornô e ela conta que ela era garota de programa, aí fazia um videozinho aqui, outro videozinho ali, e aí o pessoal chamou ela vamos entrar nesse contrato aqui, vamos fazer desse jeito, tem uma empresa aqui, vamos fazer um contrato grande. Aí ela disse, não, eu não quero fazer um contrato grande, vamos fazer uma experiência então. Aí fizeram 3 meses de contrato, que era uma experiência, né? Experiência. E aí, nesse contrato, elas tinham gravação direta e elas ganharam muito dinheiro nesses 3 meses. Depois, quando acabou os 3 meses... E isso ela dizendo, sempre a gente bebia, a gente fumava alguma coisa para poder gravar e tal. E aí, só que era tudo sempre bem tratado, a gente escolhia os atores e tal. E aí quando acabou esse contrato, que os caras mostraram que era relativamente fácil, que era relativamente bom para elas, aí os caras ofereceram, vamos fazer um contrato de 1 ano agora. Aí, mais uma vez, ela disse, não, vamos fazer um contrato de 6 meses. 6 meses eu topo. Aí eles fizeram um contrato de 6 meses, só que algumas cláusulas haviam mudado nesse contrato. E nesse contrato, o que era que tinha agora? Tinha que elas tinham uma meta de filmes, de quantidade de cenas para bater. Então, digamos que ela tivesse que fazer 15 cenas em um mês. Só que 15 cenas em um mês, para elas, era muito fácil, porque no contrato de 3 meses... elas tinham gravação quase todo dia. Então, bater 15 cenas era tranquilo. E aí, nesse contrato novo, agora, de 6 meses, elas só iam receber quando batessem as metas. Aí ela pegou e assinou, 15 cenas dá para eu fazer. Só que quando ela assinou esse contrato, as cenas sumiram. E ela que tinha que ficar ligando para a gravadora, ela que tinha que ficar ligando para a produtora, para conseguir fazer e agendar e marcar as cenas. E não era ela mais quem escolhia os atores. E não era ela mais que tinha poder de voz de dizer, assim eu faço, assim eu não faço. Tudo era imposto. Se ela não quisesse fazer, eles também não faziam, nem davam nenhuma satisfação para ela. E ela acabava não batendo as metas. E ela começou a, em vez de ganhar dinheiro para a gravadora, ficar devendo dinheiro para a gravadora, para a produtora. E aí começaram os maltratos, os xingamentos, e aí a gente
sabe como é que termina esse tipo de história em abuso e, enfim. Só da pessoa ter que gravar uma cena de sexo que ela não quer gravar, de uma forma que ela não aceitou fazer, que ela não concordou fazer, isso pra mim já configura estupro. Isso pra mim já configura abuso, tá? Só que aí ela ia fazia porque senão não batia aos 15 filmes no tempo que ela precisava bater para receber o dinheiro do mês, sabe? Então esse tipo de situação é extremo e eu odeio. E eu quando eu vi essa história eu disse, meu Deus, essas meninas elas já sofrem, elas sofrem ainda mais, né? E só de pensar que essa moça, que todas elas são nossas irmãs em Cristo, e que todos os caras que estão lá são nossos irmãos em Cristo, eu fico ainda mais revoltado com a indústria que os enjaula nisso, né? Então eles precisam conhecer Jesus e eles só vão conhecer Jesus através de nós. E eles só vão entender que esse caminho é avesso ao Evangelho quando nós evangélicos, quando nós cristãos, começarmos a demonstrar o nosso ódio pela pornografia. Não pelos atores, não pelas pessoas que movem essa indústria, mas o ódio pela indústria, o ódio pela pornografia em si. Isso é odioso, realmente é algo que me tira a paz, assim. Eu fico realmente muito, muito, muito chateado, muito, muito, muito revoltado, porque é algo que Deus não concorda e é algo que aflige não só as nossas vidas, mas faz parecer que está tudo bem. É uma indústria que financia crimes e que faz parecer tudo bem, entende? Terceiro ponto, por causa de todos esses maltratos, por causa de toda essa situação, essas garotas acabam bebendo, se drogando para poder suportar essa situação. Para poder gravar cenas que elas não concordaram em gravar. Então, se a garota disser assim, olha, eu não faço o sexo em determinada posição porque essa posição me machuca. Mas aí o diretor impõe, ou você grava nessa posição, ou a gente não grava mais e eu vou chamar outra atriz para fazer. Para não perder o trabalho, ela enche a cara para se anestesiar, ou toma remédio, ou se droga para se anestesiar, brother, para poder gravar. Ou seja, é um trabalho que induz a pessoa a entrar num buraco ainda maior, porque se a pessoa vicia no álcool ou vicia nas drogas, é um loop sem fim, é uma ladeira abaixo. E aí é onde eu entendo que um abismo chama outro abismo. A pessoa está afundada nesse mundo, ela começa a entrar cada vez mais fundo num mar de perdição. E por isso, esse é mais um motivo que a gente precisa para odiar essa indústria. Odiar todo esse cerco maldito que pega nossos irmãos em Cristo, pessoas que deveriam anunciar a obra da cruz, e leva para um ambiente completamente desvirtuado, onde a criação de Deus é depravada e acaba afundando nossos irmãos e nossas irmãs, não só num ambiente promíscuo, mas num ambiente de drogas, de álcool, onde a saúde da pessoa não vale nada. Onde se a pessoa morrer, amanhã vai ter outro para substituir. E vão ter mais 75 milhões de acessos, mais 75 milhões de olhos todos os dias, que nem ligam se a pessoa morreu ou não, que nem ligam se a pessoa está drogada ou não, que nem ligam, ou muitas vezes não sabem que a pessoa está ali contra a própria vontade, porque foi enganada, porque foi usurpada para estar ali. Motivo número 4. Mano, antes de eu falar o motivo 4, eu vou colocar esse vídeo aí. Você vai assistir esse vídeo. Se você estiver ouvindo no podcast, você vai ouvir esse áudio. E é um áudio de um programa de televisão. Que eu não vou falar o nome da apresentadora, mas vocês vão ver a apresentadora no vídeo. É de um programa de televisão que não passa num horário que dá para esconder das crianças.
E ouve o que essas atrizes e ex-atrizes vão falar a respeito dos homens da indústria pornográfica. Vai lá. Agora, e no caso, mulher ganha mais que homem ou homem Ganha mais. A mulher ganha mais. E o homem sofre mais, né? Mas também eles aplicam uma injeção que eles aguentam mais tempo. Ah, tem isso? Tem. Tem que tomar uma ajudinha? Ficam 5 horas. Gente, esse negócio também não deve ser muito Ou saudável. até mais, Não. né, Márcia? Eu fiquei sabendo que ficavam 5 horas, né? Não, agora Também tá não é ficando 12 saudável, né? horas. 12 horas, agora tá mas aumentando a demora dose. muito no finalmente. Então, Imagina mas o tem coitado. ator que tem que sair da cena e ir pra médico tomar algum remédio pra Coitado reverter o também, né? efeito. Não é normal Meu isso. Deus, não consigo nem imaginar uma coisa Nossa, dessa. uma coisa... Imagina Isso não levar deve uma fazer bem. agulhada. Você é médico também, esse negócio não faz bem. A pessoa ficar com uma ereção de 10 horas, esse negócio não... Com certeza antifisiológico, pode trazer consequências Né? para a Porque saúde. não é normal Certamente. isso. Não é normal. A pessoa... Né? Eu já fiquei sabendo que tiveram atores que tiveram Pode que ter uma agora, embolia, depois uma dos filmes, coisa? colocar uma prótese peniana, Então, né? isso chama priapismo quando é fisiológico, né? E tem que tratar porque corre o risco de ter Pode ter uma sequelas. embolia, um negócio, sei lá. Pode ter vários problemas. E depois perder a ereção e ter, como ela comentou, de ter que colocar uma prótese. Por isso, brother. Por isso que a gente precisa odiar essa indústria. 12 horas de ereção. Isso não é normal. As pessoas estão alterando a própria fisiologia para poder gravar esses vídeos, cara. As pessoas estão alterando a própria fisiologia para corresponder a uma demanda de uma indústria que sustenta não só um pecado, como vários. Deixa eu te lembrar que o pecado entrou no mundo pela pornografia, né? Adão viu Eva nua, contemplou o nu, isso a gente vai falar mais pra frente. Mas, cara, 12 horas de ereção, o cara toma um medicamento, arriscado infartar, arriscado porque o que é a ereção, né? O órgão masculino inflar pela quantidade de sangue que está passando dentro dele. Ou seja, a pressão sanguínea aumenta, ele incha e aí ele tem a ereção. Só que para ele ter isso 12 horas, o coração precisa estar trabalhando muito, 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 muito rápido, muito mais forte. Então você está forçando o seu corpo a uma situação que não é normal. Então muitos caras saem da gravação para ir tomar remédio clandestino para reverter o efeito do remédio que ele tomou primeiro para poder gravar. Velho, é surreal, é insano. Isso precisa... Isso não pode ser aceito por você. Isso precisa entrar na sua mente e no seu coração como algo odioso. Algo odioso, algo que você não pode tolerar, algo que você não pode aceitar, que você assista, que as pessoas ao seu redor assistam. Você precisa ser um militante contra isso. Mas não um militante que faça com que as pessoas te considerem um chato, mas que você mostre, comprove. Assim como essas 9 razões, existem outras que fazem com que esse tipo de indústria seja extremamente nocivo, seja extremamente anti os valores cristãos, contra os valores cristãos. Quinto ponto, a pornografia legal, ela sustenta crimes, e eu coloque legal entre aspas aí. Porque o que é legal? Legal é que está dentro da lei, certo? Tem legalidade para funcionar. Então você pega esses sites, eles estão no ar porque eles têm legalidade para funcionar. Obviamente que eles precisam controlar o público, eles precisam ter a noção, que eles não têm, de que o público é um público adulto que frequenta aquele site, mas legalmente eles têm respaldo para estar no ar. Eles seguem algumas diretrizes para estar no ar. E deixa eu te falar, essa pornografia legal, que é sustentada por pessoas que clicam, e eu ia dizer por nós, mas eu não acesso mais isso, graças a Deus, mas que é sustentada pelas pessoas que assistem, por aqueles 75 milhões de acessos diários, essa pornografia aí, ela sustenta outras bases de crimes. Ou você acha que a pessoa nasce pedófilo, ou você acha que a pessoa nasce maníaco sexual, estuprador. Outro dia aqui no Brasil, o cara ejaculou no ônibus no pescoço da mulher e não teve nada com o cara. Por quê? Porque ele é um maníaco. E aí foi comprovado que o cara tinha um distúrbio, mas o distúrbio foi causado por quê? Pela pornografia, brother. Pornografia em excesso.
ela frita o seu cérebro. E outro dia eu trago um vídeo só sobre isso. Mas você precisa entender que você vai perdendo o juízo. E essa pornografia, ela sustenta crimes, como o abuso das meninas que eu falei, como a aplicação clandestina de remédios que eu citei no último tópico, como assédio moral, como assédio sexual, estupro, pedofilia. Cara, tem dentro, e aí eu vou falar porque eu até alguns anos atrás eu assistia Xvideos, e lá no Xvideos tem uma aba chamada Teen. Sabe o que é Teen? Teen é adolescente. Então eles têm modelos, atrizes, garotas de programa, elas não são menores de idade, eu acredito que não, mas elas têm o tipo físico de quem é menor de idade, só para fazer a alusão a isso. E da mesma forma que tem site que tem teen, tem site que vai ter criança, tem site que vai ter bicho, sabe? Árvore. E, brother, você quer fazer sexo com quem você quiser, faça. Mas não pense que é normal, porque não é. E assim como eu falei no último podcast, o sexo é o casamento. Você está se casando com um animal, cara. Sabe? Você está se casando com a criança, você está causando um trauma com a criança. Ah, Felipe, como é que você sabe que sustenta? Sustenta porque as mesmas gravadoras, as mesmas produtoras que produzem vídeos eróticos adultos, elas produzem vídeos eróticos de crianças. Elas produzem vídeos eróticos de gente com animal. Elas produzem vídeos eróticos desrespeitando as religiões, com padre, com freira, com pastor, sabe? Então, essas mesmas indústrias, elas são satânicas, cara. E elas sustentam uma infinidade de outros crimes. Ou você acha que essas drogas chegam nas meninas para usar, para se dopar, para elas fazerem o vídeo? Ou nos caras para ficar 12 horas lá ereto? Que essas drogas elas chegam como? Se não é essa mesma indústria dos 75 milhões de views por dia que patrocina. Elas vão chegar pela própria indústria. Então eles movimentam anabolizantes, eles movimentam essa indústria da pedofilia, eles movimentam o tráfico de drogas, eles movimentam tudo isso. Então essa indústria fomenta outras indústrias muito mais perversas. Bom, próximo motivo. E aí, por todo esse universo pornográfico que a gente vive, que a mídia fomenta o sexo antes do casamento, a internet tá cheia de malícia, o desespero masculino é evidente, e a falta de perspectiva feminina também é evidente. Como é que isso se evidencia? As indústrias pornográficas, as gravadoras, as produtoras, elas recebem por dia, e eu estou falando de produtoras nacionais, e isso está aberto no YouTube, é só pesquisar. Produtoras nacionais recebem 10 currículos de meninas por dia, em média, tem dias que dá mais. As produtoras nacionais recebem 50 currículos de meninos, de homens, todos os dias. Agora faz isso por 365, vê quanto é que dá em um ano. Mano, a falta de perspectiva, as pessoas que estão entrando lá, elas são pessoas que não têm qualquer conhecimento, qualquer base emocional para ter uma perspectiva de vida. São pessoas que não sabem onde estão se metendo. E talvez se a igreja fosse mais ativa contra essa indústria, talvez esse número de pessoas interessadas em entrar na pornografia fosse menor. Deixa eu te confessar uma coisa. Eu já quis entrar nesse mundo. Eu já procurei saber como era que eu me inscrevia. Eu já pensei, eu já cogitei em me mudar. Eu moro no Nordeste, eu sou de Aracaju, Sergipe. Em me mudar para Rio, São Paulo, para trabalhar com isso.
Imagina o nível da minha falta de perspectiva. E deixa eu te pasmar mais ainda. Eu já tinha aceitado Jesus quando eu cogitei isso. Então, não é uma questão de conversão, é uma questão de educação, é uma questão de militância. É uma questão da igreja deixar claro o seu posicionamento e o porquê do seu posicionamento. Da igreja mostrar para essas pessoas, mostrar para o mundo lá fora que a indústria pornográfica, ela não é só mais uma indústria. Ela é algo satânico que está aí para destruir famílias, para destruir sonhos e perspectivas. 10 meninas por dia, 100 meninas a cada 10 dias, 1000 meninas a cada 1000 dias, ou melhor, 1000 meninas a cada 100 dias, sabe? 10.000 meninas a cada 1000 dias. Esse é o completo retrato do desespero, da falta de perspectiva, da falta do excesso de carência que as nossas meninas estão vivendo. E da enganosa noção, do enganoso conceito de masculinidade difundido pela mídia e pelo mundo. Por isso que eu sou um defensor ferrenho do papel do homem na sociedade, na igreja e na família. Por isso que eu sou alguém que estuda muito sobre masculinidade, porque eu sei, cara. Eu sei quanta falta faz um pai. Eu sei o que é você viver afundado, preso numa prisão da imoralidade sexual. E você querer sair e não conseguir sair. Eu sei o que é você assistir um vídeo chorando, velho. Porque não consegue parar de assistir. Sete. Existem, assim como no cinema, imagina a cena do Homem-Aranha juntando o navio, assim, né? O Homem-Aranha, o último da Marvel, né? O penúltimo Homem-Aranha da Marvel. Imagina a cena do Capitão América segurando o helicóptero. Você já tentou fazer aquilo ali? Imagina o Morgan Freeman botando curva na bala, o procurado. Você já tentou fazer aquilo ali? Imagina o Homem-Aranha pulando de um prédio para outro. Você já tentou fazer aquilo ali? Não. E por que você tenta fazer as posições que são mostradas nos filmes? Você vê uma mulher... Cara, entenda, aquilo ali é cinema. Aquilo ali é conceito. E ele está criando um conceito para que você ache que é possível, mas não é. Então, tem mulher ali que tá dizendo que tá bom, mas não tá. Tem posição ali que é desconfortável. Tem posição ali que não é legal. Mas o cinema cria para dar aquele malabarismo, aquela posição lá, sei lá, a mulher toda aberta, toda esticada, não sei o que, o cara de ponta cabeça, não sei o que. E, cara, aquilo ali, muitas vezes, não é confortável para ninguém. Aquilo ali muitas vezes não dá certo. Aquilo ali muitas vezes acaba causando acidentes. E aí, mais uma vez, o sexo entrando, o sexo descontextualizado entrando no casamento. Porque o marido assiste a cena no computador, aí chega de noite, quer reproduzir a cena com a esposa. Sendo que a esposa não é a atriz. E a esposa não vai fazer aquilo que a atriz está fazendo. A esposa não vai sentir o que a atriz disse que está sentindo. Ela não vai fazer como a atriz fez. Não vai. Entendeu? Nem vai ser tão gostoso quanto aparentemente foi no filme. E aí o cara fica frustrado, começa a procurar outras coisas fora. Aí ele vai atrás de uma garota de programa. Aí a garota de programa faz parecer que tá bom porque é o trabalho dela, sabe? E aí o camarada começa a abandonar a própria esposa porque não é correspondido como ele acha que deveria ser correspondido. Só que a referência de sexo bom que ele tem é uma referência diabólica, é uma referência cinematográfica.
Não vou nem entrar no âmbito de ser diabólico, mas é uma referência cinematográfica enganosa. E aí é diabólico porque é mentiroso, né? E tudo que é mentira vem dele. Sabe? Então, vamos prestar atenção nessas coisas. Vamos entender e compreender esses contextos. Essas poses, esses gritos, as falas, as situações. Tio pegando sobrinha. Casal de namorado transando com o pai, o pai da moça no quarto. Sabe? Mãe e filha transando com o mesmo cara. Brother, por favor, isso não é real, isso não vai acontecer com você, e se acontecer, não vai ser como é no filme. Nada é como é no filme, nada. Então, da mesma forma que você não tenta ser um vingador, não tente ser um ator pornô, e nem queira que o seu companheiro ou companheira seja um ator pornô também. 8º ponto, incentivo à violência. O incentivo à violência é terrível, porque no filme, cara, tem cena de masoquismo. Ah, mas Felipe, tem gente que sente prazer com isso. Sim, mas nem todo mundo, brother. E o filme faz acreditar que tem gente que gosta de apanhar na cara, que todo mundo gosta de apanhar na cara, que toda mulher gosta de apanhar na cara e não gosta. Que toda mulher gosta de ser amarrada. Toda mulher gosta de tomar chicotada. Toda mulher gosta de ter algo introduzido em algum lugar que não seja para se introduzir. E não é assim. E aí rola esse incentivo à violência, esse incentivo ao exagero, que não é um exagero saudável. Então, a mulher, muitas vezes ela tá ali apanhando e ela, pelo personagem, ela tá fingindo que tá gostando, mas ela não tá. E aí você espera que todas as mulheres façam dessa forma, mas a sua mulher em casa não vai fingir. Sabe? A sua esposa, ela não vai fingir, ela tá ali com você é o marido dela, é o máximo da confiança. E aí rola um incentivo à violência, sabe? Rola um incentivo à brutalidade. E isso não é real, o sexo não foi criado para ser algo brutal. O sexo foi criado para ser uma demonstração de amor. E essa indústria, mais uma vez, distorce a criação, banaliza a criação de Deus, que é perfeita. Show! Então, último ponto, se trata de uma coisa que me deixa muito revoltado. Nos Estados Unidos, quem grava com um negro ganha mais. Por quê? Porque é nojento gravar com um negro? É se submeter a algo desumano gravar com um negro? É uma situação de periculosidade gravar com um negro? Quem grava, a atriz que grava com um ator negro, que faz uma cena de sexo com um ator negro, essa atriz ganha mais do que as outras. Eu não sei você, mas eu sou tomado por um ódio com isso. Não pelas pessoas, sabe? Mas pelo sistema. Eu olho para isso e eu digo, caramba. O Espírito Santo me confrontou outro dia sobre quem são os grandes pregadores negros da nossa geração e eu vejo ainda nas igrejas onde eu prego, nos lugares onde eu ministro curso, nos lugares onde eu trabalho, um negro que pelo menos aqui no Brasil, ele não é opresso diretamente. Apesar de ainda ter muito preconceito nesse sentido, mas ele não é opresso diretamente, ele é opresso na forma subliminar da coisa. Então ele vai aprendendo que determinados lugares não é para ele.
Determinados locais, determinadas situações não é para ele. E aí entra o preconceito. E aí tem abas nesses sites que são só para negros. A igreja tem uma dívida aí. A igreja precisa retirar alguns negros, não todos, porque muitos de nós sabemos a nossa força, mas existe uma parte dos negros do Brasil que ainda não sabe a força que tem. E isso se espalha para o resto do mundo. Nos Estados Unidos é um país extremamente preconceituoso. E a igreja está devendo uma posição de valor para esses negros, de equidade. E eu não estou aqui como militante esquerdista dizendo que é mérito. Cara, a graça ela ofende o mérito e ela dá igualdade a todo mundo. Mas a igreja precisa dizer que a graça dá isso e ensinar a aplicar isso na vida real para quem foi vítima de abuso, vítima de preconceito racial. E uma indústria que diz que trabalhar com um irmão de cor meu é mais valoroso por demérito ao meu irmão do que para mim isso é inaceitável. Para mim isso é inaceitável. Eu acho melhor terminar esse podcast por aqui, antes que eu comece a falar coisas que são da minha parte, não da parte de Deus. Eu preciso terminar esse podcast aqui e dizer para você que é necessário criar um ódio. Um ódio por isso. E aí, quando você odiar a pornografia, você não vai querer mais ter contato com ela. Quando você odiar mesmo. Quando você se irá contra a pornografia, não contra as pessoas, mas contra a pornografia. As pessoas não, as pessoas são suas irmãs, você precisa alcançar essas pessoas. Mas a pornografia você precisa abominar. E quando você abominar, aí sim, a igreja vai estar fazendo o papel dela através de você. Deus abençoe. Fica firme, velho. Difícil, não é fácil não. Jesus está vendo a gente. Abraço.